Você já sentiu que foi tratado de forma diferente por causa da sua aparência, classe social ou opinião? Como lidar com isso à luz da fé cristã? A parcialidade pode destruir relacionamentos e distorcer nossa fé. Hoje, vamos descobrir como sermos autênticos e justos como Cristo. Você já enfrentou situações de parcialidade? Conte aqui e vamos aprender junto. O que significa na prática ser autêntico em um mundo cheio de favoritismo? Vamos aplicar isso à nossa vida. Como você vai demonstrar autenticidade e justiça esta semana? Pense nisso e coloque em prática. Deus nos chama para sermos luz em meio às trevas. A da parcialidade seja o exemplo de autenticidade que o mundo precisa ver. Estamos estudando a lição de número 4 da classe de jovens, que tem o tema A Autenticidade contra a Parcialidade. O texto principal: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio 10, versículo 17. A parcialidade e o favoritismo são atitudes que desonram ao caráter de Deus. Ele é um Deus justo que não faz acepção de pessoas e espera que seus filhos reflitam essa justiça. Quando mostramos favoritismo, negamos o exemplo de Cristo e prejudicamos nossos relacionamentos, tanto dentro quanto fora da igreja. Isso pode levar à divisão, ao preconceito e à falta de amor, contradizendo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Resumo da lição: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Examine sua vida e pergunte: tenho tratado as pessoas com igualdade e amor, ou permito que julgamentos externos influenciem meu comportamento? Seja intencional em demonstrar o caráter de Deus nas suas ações, respeitando e valorizando a todos, independentemente de sua condição social, aparência ou opinião. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas. O segundo objetivo é explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas. O terceiro objetivo é destacar a chamada à prática da misericórdia. O texto bíblico se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. A acepção de pessoas não é apenas um erro social, mas um pecado que fere os princípios do reino de Deus. Quando julgamos as pessoas por sua aparência, condição financeira ou posição social, estamos desonrando o Evangelho e contradizendo a lei real de amar ao próximo como a nós mesmos. Tiago nos alerta que essa atitude nos torna transgressores da lei e nos sujeita a um juízo sem misericórdia, caso não pratiquemos a misericórdia em nossas relações. Reflita sobre como você tem tratado as pessoas ao seu redor. Pergunte a si mesmo: eu valorizo mais a aparência e condições externas do que o coração e o valor intrínseco de cada indivíduo aos olhos de Deus? Escolha esta semana agir de forma contrária à parcialidade, estendendo graça e misericórdia a todos, especialmente aos que geralmente são ignorados ou desprezados. A introdução: na carta de Tiago encontramos um chamado à autenticidade da fé cristã, especialmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas. O texto bíblico que estudaremos nesta lição nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse ou preconceito. Juntos vamos examinar esses ensinamentos, que será dividido em 3 pontos: a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e a chamada para a misericórdia. Veremos mediante o texto bíblico como esses princípios se aplicam à nossa vida cristã diária. Ponto 1. A proibição da acepção de pessoas. Subtópico 1. O mandamento. O texto de Tiago 2, versículo 1, nos exorta a não fazermos distinção entre pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A fé cristã exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao próximo.
Mateus 22:39. Quem demonstra favoritismo insulta o Criador e as pessoas feitas à sua imagem. Fazer acepção de pessoas é um pecado que contradiz o caráter justo e imparcial de Deus. Quando tratamos os outros com base em aparências, condições financeiras ou status, estamos desonrando o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Essa prática reflete um coração distante do Evangelho e pode gerar exclusão, preconceito e divisão na comunidade. Reflita sobre suas atitudes em relação às pessoas ao seu redor. Pergunte-se: tenho julgado os outros com base em critérios humanos ou valorizado cada um como Deus valoriza? Busque praticar a igualdade e a justiça, tratando todos com o mesmo respeito e amor, independentemente de sua posição social ou aparência. Subtópico 2. Tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e a status social, pois tais atitudes vão contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus deixa claro que a acepção de pessoas é incompatível com a fé cristã. É dever do cristão tratar a todos com respeito e dignidade, independentemente de sua posição social, seja na igreja, seja no trabalho ou em família. É preciso refletir o caráter de Deus, apesar de ainda conviver com as duas naturezas. A advertência desse subtópico é a acepção de pessoas é uma prática condenada pela palavra de Deus, e ao adotá-la corremos o risco de desonrar a fé cristã. Ao tratar os outros com base em status social, aparência ou riqueza, e estamos criando divisões dentro do corpo de Cristo, o que vai contra o princípio de unidade e amor que deve prevalecer entre os irmãos. A parcialidade é um reflexo de uma natureza humana ainda não totalmente transformada, e isso pode enfraquecer o testemunho da igreja diante do mundo. Examine suas atitudes em relação aos outros, tanto dentro da igreja quanto no seu dia a dia. Pergunte-se: estou tratando todos igualmente e respeito? Ou faço distinção com base nos que os outros possuem ou em status? Lembre-se de que o Espírito Santo habita em você e deseja transformar suas atitudes para que você possa refletir o caráter de Deus em ações. Subtópico 3. A lei real. Em Tiago 2:8 ele menciona a lei real encontrada nas Escrituras. O que seria essa lei real? E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Mateus 22:37. Este é um dos princípios centrais do cristianismo, que deve governar nossas ações. A advertência desse subtópico é importante lembrar que, embora sejamos chamados a acolher todos com amor, isso não significa que devemos aceitar comportamentos ou práticas contrárias à palavra de Deus. A acepção de pessoas não deve ser confundida com a aceitação do pecado. A verdadeira acolhida cristã é aquela que oferece amor, compaixão, mas também exorta ao arrependimento e à transformação por meio de Cristo. Não podemos ser conviventes com um erro, mas devemos sempre buscar um equilíbrio entre escolher e a pessoa e manter a fidelidade aos princípios bíblicos. Devemos aplicar em nossas vidas. Pergunte-se: estou acolhendo as pessoas como Cristo faria, sem fazer distinção entre elas, ou estou inconscientemente valorizando algumas mais do que as outras? É fácil julgar alguém pelo que possui ou pela sua aparência, mas a verdadeira fé cristã exige que amemos e tratamos a todos igualmente. Independentemente se sua circunstância ou status, busque refletir o amor de Deus em todas as suas atitudes, mostrando misericórdia, compaixão e ao mesmo tempo que permanece firme nos valores e princípios que ele nos ensina. As consequências do fazer acepção de pessoas. Subtópico 1. Divisão. O preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro da igreja. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade de Cristo deseja para o seu corpo, a igreja. A unidade do corpo de Cristo é um tema central do Novo Testamento. Qualquer forma de preconceito e exclusão atenta contra essa unidade, causando o enfraquecimento da comunhão entre os irmãos. As Escrituras Sagradas enfatizam repetidamente a importância da unidade entre os crentes. Uma advertência desse subtópico é que a acepção de pessoas não apenas fere os princípios divinos, mas destrói a unidade do corpo de Cristo. Quando permitimos que preconceito e favoritismo prevaleçam, criamos divisões que prejudicam o testemunho da igreja perante o mundo. Lembre-se
que Deus valoriza a unidade entre os crentes e condena toda forma de discriminação. Persistir em fazer acepção de pessoas é desobedecer ao mandamento do amor e enfraquecer a comunhão da igreja, gerando um ambiente de desarmonia que desagrada a Deus. Devemos aplicar em nossa vida. Reflita sobre como você tem tratado as pessoas ao seu redor, especialmente da igreja. Você tem agido com justiça e igualdade ou permitindo que preconceitos influenciem suas atitudes? Peça ao Espírito Santo que revele áreas em que você precisa mudar. Busque ser um agente de unidade, tratando todos com respeito, sem olhar para a aparência, condição social ou qualquer outro fator externo. Lembre-se, como parte do corpo de Cristo, você é chamado a promover comunhão, não de divisão. Subtópico 2. O julgamento. Tiago 2, versículo 6 e 7 nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos. Lembrando de que, naquele contexto social, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. É errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. Uma advertência desse subtópico: o julgamento baseado em aparência, posição social ou riqueza é uma atitude condenada pelas Escrituras. Agir dessa forma é ignorar o exemplo de Cristo, que acolheu a todos com amor e misericórdia. Julgar os outros de forma superficial pode nos levar a distorcer a verdade e a cometer injustiça, comprometendo o nosso testemunho cristão. Deus não faz acepção de pessoas e exige que seus filhos reflitam seu caráter em suas ações. Devemos aplicar em nossa vida. Examine suas atitudes e pensamentos. Há momentos em que você julga os outros com base na aparência ou condição financeira. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a enxergar as pessoas com os olhos de Cristo, que valorizam o coração e não as aparências. Comprometa-se a tratar todos com equidade e respeito, demonstrando o amor de Deus na prática. Afinal, a misericórdia deve ser um reflexo do caráter cristão em todas as esferas da vida. Subtópico 3. Desvalorização do ser humano. A acepção de pessoas desvaloriza a desigualdade do ser humano, criado à imagem de Deus. Quando tratamos alguém de forma diferenciada por sua posição social ou econômica, estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança em Gênesis 1, 27. Uma advertência desse subtópico: quando fazemos acepção de pessoas, ignoramos o valor. Uma advertência desse subtópico é: quando fazemos acepção de pessoas, ignoramos o valor de cada indivíduo tem diante de Deus. A acepção de pessoas não é apenas um erro social, mas um pecado, pois despreza a dignidade de alguém que foi criado à imagem de Deus. Devemos estar atentos, pois ao tratar os outros de forma diferente, com base em aparência ou status social, estamos de alguma forma negando a verdade fundamental da nossa fé. Todos têm igual valor diante de Deus. Devemos aplicar em nossas vidas. Como cristãos, somos desafiados a ver cada pessoa como uma imagem de Deus, independentemente de sua aparência, condição social ou econômica. Em nossas atitudes diárias, precisamos refletir sobre como tratarmos os outros, especialmente os marginalizados e os que estão em situações de vulnerabilidade. Vamos praticar a acolhida, valorizando a respeito e dignidade de cada ser humano. E lembrar que a verdadeira igualdade vem de Cristo, que nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Que nossas ações sejam uma expressão do amor de Deus por cada pessoa. Tópico 3. Uma chamada à misericórdia. Subtópico 1. Agindo sem misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 12, 13 mostra que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram uso dela. Deus nos chama a exercitar a misericórdia para com todos, sejam eles maus ou bons, justo ou injusto. Uma advertência desse subtópico: não devemos nos esquecer de que a misericórdia é um chamado de Deus e não uma opção para o cristão. Se negligenciarmos esse princípio, estaremos nos distanciando do caráter de Cristo e colocando em risco nossa própria experiência da misericórdia divina. A falta de misericórdia não só prejudica nosso relacionamento com os outros, mas também enfraquece nossa comunhão com Deus. Lembre-se de que, como cristão, fomos chamados a ser reflexo do amor e da misericórdia de Deus, não para julgar, mas para nos mostrar compaixão. Devemos aplicar em nossa vida e em nossa vida diária. É fundamental praticarmos a misericórdia, especialmente com aqueles que erram contra nós ou estão em dificuldades.
Devemos lembrar que somos receptores da misericórdia de Deus e por isso somos chamados a oferecê-la aos outros. Pergunte-se a si mesmo como você tem respondido às falhas dos outros. Está agindo com compaixão ou com julgamento? Reflita sobre sua própria vida e permita que o Espírito Santo transforme seu coração, para que você possa ser um agente de misericórdia, espalhando o amor de Cristo em nossas situações. Subtópico 2. A prática da misericórdia. Ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus, e isso envolve tratar a todos com compaixão e respeito, independentemente de sua posição social ou segmento religioso. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é uma característica do reino de Deus, e aqueles que praticam serão abençoados com misericórdia divina. Uma advertência desse subtópico: a falta de misericórdia em nossa vida pode resultar em uma desconexão com os princípios do Evangelho. Se não praticamos misericórdia, podemos afastar-nos de Deus e do verdadeiro propósito cristão, que é refletir o caráter de Cristo em suas atitudes diárias. O julgamento de Deus sobre aqueles que não mostram misericórdia é severo e deve nos servir como alerta. Uma aplicação pessoal: devemos cultivar um coração compassivo e aprender a olhar para com os outros com os olhos de Cristo, especialmente em momentos de conflitos e dificuldades. Em vez de buscar justiça de forma punitiva, devemos nos esforçar para agir com misericórdia, perdão e compaixão. Isso não significa ignorar o erro, mas sim tratar as pessoas com o mesmo amor e graça que recebemos de Deus. Hoje, reflita como você pode demonstrar misericórdia em suas interações diárias, seja com famílias, amigos ou até mesmo com aquele que lhe feriram. Subtópico 3. A recompensa da misericórdia. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. A sua prática beneficia o próximo e nos aproxima do Senhor. Jesus ensinou que bem-aventurados os misericórdios, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Pelo fato de que todos os dias experimentemos a misericórdia divina, precisamos exercê-la com uma prática natural da fé em Cristo. Em Tiago 2:13, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia não é apenas uma virtude cristã, mas uma atitude essencial que nos conecta ao caráter de Deus. Uma advertência desse subtópico: a misericórdia não pode ser apenas uma palavra em nossos lábios, mas uma prática genuína em nossas ações. Cuidado para não cair na tentação de praticar a misericórdia de forma seletiva, tratando algumas pessoas com compaixão, enquanto ignoramos outras que também necessitam de nossa ajuda. Lembre-se de que a misericórdia de Deus não tem limites e devemos refletir esse amor sem distinções. Devemos aplicar em nossa vida. Examine seu coração e suas atitudes. Como você tem demonstrado misericórdia na sua vida diária? Tem se esforçado para perdoar, ajudar e tratar com empatia aqueles ao seu redor, independentemente de sua posição social ou erro cometido? A misericórdia que você pratica para com os outros será a mesma que Deus exercerá para com você. Busque viver de acordo com o caráter de Cristo, estendendo misericórdia a todos, experimentando assim a verdadeira transformação que vem de um coração que reflete o amor de Deus. Conclusão: somos desafiados a viver uma fé autêntica, livre de parcialidade e preconceito. Quando seguimos o exemplo de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesse, mas com amor e justiça é fundamental para uma vida cristã saudável. Assim, somos convidados a cultivar uma fé que se manifesta em ações com respeito e com misericórdia, promovendo a dignidade de todos como criaturas de Deus. A lei da liberdade não é uma licença para o pecado, mas um chamado a uma vida de obediência e compaixão. Hoje discutimos a importância de viver uma fé autêntica que reflete o caráter de Cristo, sem acepção de pessoas, seja dentro da igreja ou sociedade em geral. A parcialidade e preconceito não têm lugar na vida do cristão. Somos desafiados a tratar todos com justiça, misericórdia e amor, sem olhar para a aparência ou posição social, mas reconhecendo a dignidade de cada pessoa como criada à imagem de Deus. Como você tem vivido essa realidade em seu dia a dia?
Que tal refletir sobre como pode agir com mais compaixão e respeito pelas pessoas ao seu redor, seja no trabalho, na família ou na igreja, que sua fé se manifeste em ações. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para mais lições como esta. E é claro, se você tem alguma dúvida ou algo a compartilhar, deixe um comentário abaixo. Até a próxima e que Deus abençoe a sua jornada de fé.